Obrigado pela... Inicialmente, eu queria agradecer o Clube de Engenharia pelo convite para participar desse seminário. Começar a palestra, colocando ela no início. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o que nós vamos conversar aqui, né? Porque a crise nas empresas de engenharia, a gente precisa assim focar um pouquinho sobre, ou melhor, eu tenho que explicar sobre o que eu vou falar. Quando o Pedro Celestino me convidou, eu vi que existiam outras áreas de engenharia que estariam participando desse seminário. Pessoal de construção naval, pessoal de empresas de montagem, que me parece que não confirmaram. E eu preparei essa apresentação para falar sobre empresas que executam engenharia de projeto. Engenharia é uma coisa muito ampla, né? Tem engenharia de tudo. Mas eu, dentro do tema, né, o pré-sal, o petróleo, Petrobras, eu foquei principalmente essa apresentação naquilo que é essencial para que se faça um desenvolvimento que traga alguma coisa para este país, né? É muito fácil executar uma grande obra offshore com um projeto pronto. O problema é fazer o projeto. O problema é a gente ter empresas que saibam o que estão fazendo. O problema não é o know-how, é o know-why. E a gente, aqui no Brasil, né, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo o que fez no passado, né? Tem essa frase aí do Ivan Lessa, que eu acho que ela é lapidar, né? No Brasil, lá, muito tempo atrás, final da década de 70, início da década de 80, desenvolveu uma enorme capacidade de engenharia, quando se deu início o princípio da exploração da Bacia de Campos. De repente, aquilo parou, voltou no princípio dos anos 90, com as unidades flutuantes. Ainda existia uma bela capacitação de engenharia no país, para desenvolver aquilo que eram os projetos que estavam sendo demandados da engenharia brasileira para a exploração do petróleo em alto mar. E aí foi quando eu comecei a militar nesta área de engenharia offshore, né? E o que eu vou falar um pouco está na trilha do que aconteceu e do que está acontecendo no momento, né? Nesse slide, eu estou mostrando aí o princípio, né, lá pelos idos de 92, 93, quando se começou a falar de P-34. Primeiro FPSO a ser instalado aqui no Brasil, né? E, ao longo do tempo, a empresa que eu dirijo, a Progemar, juntamente com outras empresas nacionais, eu vou falar um pouco mais adiante, foram desenvolvendo uma série de projetos, ao longo do tempo, continuamente, adquirindo uma enorme capacitação para poder atender às enormes demandas da Petrobras, né? É impressionante quando a gente analisa os recordes que foram obtidos durante o desenvolvimento dessa enorme quantidade de unidades. Aí não estão todas as unidades, porque eu não gosto de falar daquilo que eu não vivi profundamente, né? Mas a gente tem aí mais de 20, 25, 30 unidades, porque algumas não estão nem apresentadas, na qual nós tivemos participação. Nós, que eu digo, é a minha empresa e outras empresas de engenharia brasileira, né? A gente fica olhando, assim, vendo, né, o que está acontecendo,
E nós estamos aí com as concorrências de Libra e Sépia, né, que provocando uma enorme discussão aqui no país. E nós fizemos um quadro que a gente chama de um quadro meio safado, né, porque ali está mencionado Progemar, e abaixo estão todos os convidados para a concorrência de Libra e Sépia. Concorrência de Libra e Sépia são FPSOs, são 2 FPSOs de grande capacidade, e que é curioso, né? A Progemar é a empresa que mais projetou unidades FPSOs, FAs e FPUs. A SBM está quase alcançando a gente, a Moldec está próxima, a BW Offshore, né? A TK, Blue Water, só 4 FPSOs. Então, a gente tem uma experiência acumulada no Brasil, que deve ser respeitada, né? Quando a gente fala em quantidade de unidades, ora, bom, quantidade é quantidade, né? A gente pode ter maçãs pequenas, maçãs grandes, laranja pequena, laranja grande, mas quando a gente faz um outro tipo de comparação, a gente vê que o que foi projetado no Brasil suplanta razoavelmente o que foi projetado mundo afora por essas outras empresas aí, né? Então, ali está 2 parâmetros, né? A capacidade total acumulada de produção das unidades projetadas e a capacidade média de cada unidade. Obviamente que os números que a gente tem ali, como Progemar, e como outras empresas de engenharia, elas são grandes porque a Petrobras sempre demandou unidades gigantescas, né? Porque é a necessidade que nós temos aqui, nos campos que são explorados. Então, ora, se uma Blue Water, que tem uma quantidade menor, que tem capacidades menores, uma Bume Amarda, uma TK, está habilitada a fazer esses projetos de engenharia, por que que nós, aqui, somos alijados desse tipo de coisa? Né? É isso que eu quero falar sobre crise nas empresas de engenharia. Porque essa crise não começou agora, essa crise começou já há um bocado de tempo. Então, sim, para dar uma noção, né? Lá tempos atrás, muitos anos atrás, ninguém sabia fazer isso, nem aqui no Brasil, nem lá fora. Mas, né, essa unidade que está aí, a P-34, que foi a primeira, ora, foi 100% projetada aqui no Brasil e 100% construída aqui no Brasil, né? A Progemar foi responsável pelo projeto de engenharia naval e a UTC pelo projeto de topside. E a gente vai, ao longo do tempo, né, com outras unidades, por exemplo, a P-19, a primeira instalação de cabos de amarração com poliéster. Eu tive um episódio em Londres muito interessante, conversando com uma empresa de engenharia lá, que me fizeram o seguinte comentário: eu não consigo entender, nós estamos estudando a amarração com cabos de poliéster no sistema Taut-Leg há tantos anos e de repente a gente descobre que a Petrobras está fazendo isso, já tem unidade instalada. É isso. Nós não dependemos de ninguém para fazer essas coisas. De nós mesmos, somente de nós mesmos. Mas isso requer investimento. Isso requer investimento não só na construção da unidade, na instalação, mas em pessoal para você desenvolver isso. E essa, né, sempre foi a tônica de algumas empresas de engenharia. Eu não posso deixar de citar, porque eu estou falando de Progemar, mas quem projetou todo o topside dessa unidade foi a IESA, empresa que, infelizmente, há um mês atrás, fechou a sua área de engenharia. Aí nós temos uma outra unidade, 100% de projeto e obra feitos no Brasil. Novamente, a parte da IESA. Né? Tem equipamentos estrangeiros? Tem. Ninguém vai botar um compressor fabricado no Brasil. Existem 2 ou 3 fabricantes no mundo, mas o resto a gente faz. Né? Não tem por que não fazer. P-37, né, que foi o princípio das grandes plantas de processo instaladas nos FPSOs. Né?
Essa unidade, infelizmente, não foi construída aqui no Brasil, foi construída em Singapura. Mas o projeto foi 100% feito aqui no Brasil. Porque lá em Singapura não existia know-how para projetar essa coisa. Novamente, a parte naval, projetado pela Progemar, e o topside pela UTC. Né? Então, a gente vê que existe uma trilha que foi sendo percorrida. Né? Essa outra unidade, também, a P-40, na época, a maior unidade, a Floating Production Unit, instalada no mundo. Foi um recorde nesse momento, que rapidamente foi suplantado por outra unidade, maior profundidade de instalação, né? Em águas profundas. Uma unidade que tinha 105 risers pendurados, era também outro recorde mundial. Né? Não foi produzida aqui, mas o projeto foi 100% feito no Brasil, pela Progemar e pela IESA. Né? A gente vê que as coisas foram acontecendo aqui no Brasil. P-43, 48. É uma das maiores plantas de processo que foram instaladas no FPSO, na qual o projeto foi 100% executado aqui no Brasil, pela Progemar e pela IESA. Né? A P-48, a gente tem que destacar, toda a conversão da unidade, todos os topsides, tudo foi feito aqui no Brasil. A P-43 foi convertida em Singapura, a parte do casco, e alguns topsides aqui no Brasil. Então, é interessante, né? Quer dizer, a gente, até as unidades que eram fabricadas fora, tinham o seu projeto de engenharia feito aqui no Brasil. Novamente, né? Aqui nós temos uma outra unidade, que era a maior planta de processo instalada num FPSO, 180 mil barris dia, que também foi convertida em Singapura e parte dos módulos feitos aqui no Brasil. Mas o projeto foi 100% executado no Brasil, pela Progemar e por um grupo de pessoas da antiga Iacopoire, que ao princípio desse empreendimento faliu. E esse grupo de pessoas foi contratado pelo estaleiro para poder desenvolver esse topside. P-53. Novamente, projeto 100% executado no Brasil. Projeto de alta complexidade, porque estava sendo instalado o maior turret de amarração que havia sido construído no mundo. Foi o princípio dos Very Large Turrets. Né? E essa obra, parte foi feita fora do país, a parte da conversão da embarcação, foi feita em Singapura, novamente, por um estaleiro que nunca tinha feito essa obra. Né? A Keppel tem vários estaleiros, ela é famosa pela sua produção de semi-submersíveis, GCAPs, mas um FPSO foi o primeiro. Né? O que muito nos orgulha, porque o projeto dessa conversão foi feito aqui no Brasil, e até hoje o pessoal da Keppel nos elogia e agradece pelo sucesso que eles tiveram na obra de conversão. Aqui começam os nossos problemas. P-55. Né? Vocês estão vendo que não tem nada escrito embaixo. Né? Por quê? A Progemar fez o projeto de detalhamento do lower hull, como a gente chamava, da parte inferior do casco, mas o projeto de detalhamento é commodity, na nossa visão. Projeto de detalhamento não tem know-how, muito menos know-why. Agora, por que a Petrobras precisou contratar uma coisa dessas com a Aker, na Noruega? Se nós temos conhecimento para fazer isso tudo. Né? Então, ótimo. Ficamos satisfeitos que nós fomos contratados, fizemos o projeto de detalhamento, mas podíamos ter feito muito mais. Talvez pudéssemos ter dado soluções que a gente deu para o estaleiro, né, que resolveram uma série de problemas do estaleiro. Isso foi convertido no estaleiro Atlântico Sul, lá em Recife. Né.
Mas são coisas que a gente tem que questionar, né? Se nós temos a capacitação, por que a gente é alijado desse tipo de coisa? Essa outra plataforma, uma GCAP. GCAP? Qual é o know-how que tem para fazer esse negócio? Agora, por que havia uma exigência de um field proven GCAP? E aí, o consórcio vencedor comprou um projeto obsoleto de uma empresa americana que estava fechada, né? Aí, professora Cecília, eu devo discordar da senhora, porque o líder desse consórcio se chamava Odebrecht. Então, foi um projeto de detalhamento. Na verdade, foi um parto complicado, porque tudo teve que ser mudado, né? E nós tínhamos a capacidade para partir do zero, e tivemos a capacidade para consertar tudo o que estava de errado naquele projeto. Um projeto que a Petrobras, como todo seu direito e dever, pedia uma memória de cálculo para a empresa americana e não tinha memória de cálculo. E aí a gente tinha que verificar e corrigir e fazer tudo o que era necessário, né? Então, por que essa política do field proven, se o field proven nem sempre é proven, né? Chegamos aqui nas famosas unidades da seção onerosa. Unidades essa que eram um verdadeiro desafio. Desafio porque eram 4 navios diferentes, com o objetivo de fazer somente um projeto de conversão num prazo absurdamente apertado, né? E que eram 4 unidades para serem convertidas aqui no Brasil. Projeto 100% executado pela Progemar. Só que não houve muito esforço, novamente, do consórcio vencedor, liderado pela Odebrecht, em convertê-las no Brasil. A P-74 foi totalmente convertida aqui no Brasil, mas as outras, na China. E o chinês fez com o nosso projeto, né? O topside dessas unidades estão com outras empresas, né? Tequinte, Technip, o EBR com Toyo Setal, a Quip na 7577, né? Projetos de topside que também foram desenvolvidos aqui no Brasil. Nós temos a capacitação. Então, né, por que a gente tem os problemas que a gente tem com a engenharia e esta crise na engenharia de projetos? Esse slide aí, ele apresenta o único drill ship que foi construído e está em operação seguindo todas as especificações da Petrobras. Só que ele não pertence nem à Petrobras nem à Sete Brasil. Ele pertence a uma empresa americana chamada Nobel Drilling. Nobel Drilling. Que resolveu comprar um equipamento de perfuração inovador de uma empresa holandesa e ficou sabendo que tinha uma empresa chamada Progemar que tinha feito um projeto que vestia o figurino dos equipamentos dele. Projeto esse que nós desenvolvemos, porque, meu Deus do céu, 28 sondas, a gente não pode ficar fora disso. A gente tem que entrar nisso. E nós começamos a desenvolver um projeto visando os requisitos da Petrobras para que a gente pudesse oferecer para os licitantes, né? Nós fizemos o projeto, fizemos um acordo com a empresa do equipamento de drilling, né? Porque ele estava desenvolvendo. Isso foi projetado, desenvolvido, construído, e nós não temos nenhum drill ship das 28 que foram contratadas aqui. Isso é projeto brasileiro, né? A exceção do equipamento de drilling, que é holandês, né? Mas um holandês que se instalou aqui no Brasil, tem uma enorme fábrica em Santa Catarina, porque ele também achava que ele ia pegar um naco disso daí. Hoje a gente sabe o que aconteceu, né? Não nos entristece, porque
a gente vê o reconhecimento naquela coisa que está escrita ali, RINA, Significant Ship. O RINA é a Royal Institution of Naval Architects, uma instituição inglesa, uma associação de engenheiros navais, que considerou esse navio como um dos mais significantes de 2009. Né? Eles reconhecem a capacidade de engenharia. Bom, perspectivas. Né? E aí, o que a gente vai falar de perspectivas? Né? Então, é isso que nós estamos vivendo aqui na área de engenharia. Né? A construção e offshore mundial passa por uma das maiores crises de falta de encomenda no mundo. Óbvio, nós temos aqui os nossos problemas, né? Falta de crédito, uma série de coisas, mas isso não é exclusividade só do Brasil. Né? Essa crise é mundial. E aí, o que a gente vê? Né? O que está acontecendo nesses outros países? Que providência eles estão tomando? Né? E aí é muito interessante. Eu coloquei aqui uma sequência de artigos publicados recentemente em revistas internacionais. Essa revista é uma revista coreana, especializada em construção naval e offshore, em que ela fala da ameaça da China. E tem esse destaque aí, em que eles coreanos, comentam sobre a enorme reorganização da indústria naval chinesa, com pesados investimentos, obviamente do governo chinês, para tornar a China um dos maiores construtores de obras navais e offshore. Né? Aí a gente vê esse sorriso enorme do ministro, né, de Estratégia e Finanças da Coreia, dizendo que a Coreia até 2020 vai colocar quase 10 bilhões de dólares nos 3 estaleiros coreanos que estão passando por uma enorme crise. Por quê? Porque isso é fundamental para eles. Isso é fundamental porque 36% do que a Coreia exporta é de construção naval e offshore. E hoje eles estão em crise. Nenhum estaleiro coreano, durante este ano, conseguiu nenhuma obra fechar. E a carteira de encomenda de navios dele não atingiu 30% do esperado. Quando a gente olha, Japan Rises Again, é novamente um comentário, né? O título diz, Offshore is a good opportunity to raise the standards. Ele fala sobre exatamente a importância do Japão, que é um país que nunca se envolveu muito na área offshore, com a necessidade de se organizar e entrar nessa área. E ele termina assim, né? Se uma companhia de navegação deverá, vamos dizer, realizar a operação de embarcação de unidades offshore, é importante proativamente utilizar financiamentos públicos. Né? A gente vê aqui, né, uma outra notícia. A STX é um estaleiro coreano que faliu, e ele é proprietário do maior estaleiro coreano, do maior estaleiro francês. E é uma declaração do governo francês avisando a Coreia que se qualquer solução que envolva o estaleiro francês, que é importante para a França, não for satisfatória, que o governo francês irá intervir nessa venda desse estaleiro. E mais um exemplo aqui, né, em que a gente vê de Singapura, em que o estaleiro Keppel está comprando ações de uma empresa chamada Kris Energy, que é uma empresa de perfuração, né, de petróleo, que está passando por problemas financeiros. Então, a Keppel, que, lógico, tem um braço muito forte do governo singapuriano nisso, está investindo numa empresa de perfuração, para que ela não quebre, com o objetivo de não perder esse conhecimento, não perder a geração de dinheiro
dinheiro através dessas operações. Né? Então a gente vê que a coisa lá fora, num momento de crise, é levada de uma maneira extremamente objetiva. Eu não quero saber se eu sou capitalista, comunista, eu quero é que o que está no meu país sobreviva. Né? Aí no momento, né, o que a gente pensa? O que está acontecendo aqui no Brasil? Né? O que está acontecendo aqui no Brasil? Nos últimos 2 anos, várias empresas de engenharia fecharam e outras cessaram suas operações. Pouco antes, na minha apresentação, eu falei daquelas unidades que foram 100% projetadas aqui no Brasil. Né? A UTC, muitos anos atrás, foi comprada pela Tecnip. A Tecnip fez o projeto de várias unidades aqui também, que não mencionei na minha apresentação. Há 1 ano atrás, ela tinha 800 pessoas trabalhando com engenharia. Não tem mais nenhum engenheiro trabalhando com engenharia de projetos aqui no Brasil. E tomou a decisão de que tudo será feito em Kuala Lumpur, na Malásia. Se ela tiver um projeto para o Brasil, ela vai fazer em Kuala Lumpur. O piloto de Libra, por exemplo, que é um contrato da Odebrecht, o projeto poderia ter sido feito aqui, está sendo feito em Kuala Lumpur. É a conversão sendo feita no estaleiro Jurong. Pelas minhas contas, a gente já tem perto de 5.000 profissionais que perderam seus empregos. Né? Conta muito fácil essa de fazer. A Tecnip colocou 800. A Progemar, que tinha quase 400 funcionários, hoje tem menos de 100. A IESA fechou. Quantos a IESA tinha? Não sei, mas pelo menos uns 500, 600. E as outras? E as menores? E as que estão ao redor disso tudo, né? E qual é a grande discussão atualmente no Brasil? Precisa falar alguma coisa? Não? Precisa? A capacitação nós temos. Seja para projetar, seja para construir. As instalações nós temos. Por que discutir o conteúdo nacional? A SBM, ela não tem um estaleiro para construir lá fora. Então, construa aqui. Ah, vai ter que trazer as turbomáquinas do exterior? Traga. Não se faz aqui e nem nunca vai se fazer. Né? Tem muitas coisas que a gente não precisa se preocupar. Não podemos ter a ilusão que eu vi na Unip, alguns anos atrás, de fazer um guincho de 500 toneladas, né, aqui no Brasil, quando no mundo só existe um fabricante de guincho de 500 toneladas. Vamos ser objetivos. Vamos cuidar daquilo que a gente pode fazer aqui no Brasil. Então, é essa a minha apresentação.